Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal AgroBrasil. Hoje a gente inicia a nossa série Nutrientes, onde vamos estar falando sobre cada um dos nutrientes essenciais para as plantas. Vai ter aula de nitrogênio, de fósforo, potássio. Vamos estar falando sobre qual que é a função de cada um dos elementos nas plantas, identificação de deficiência nutricional, condição de solo que pode ocasionar a falta daquele elemento, quais que são os adubos que nós podemos estar utilizando para corrigir as deficiências. Então tá uma série muito especial, nós já fizemos ela em 2019, se eu não estou enganado, bem no início do canal, e agora vai renovar, trazendo novas informações, né, também com base na experiência que a gente teve com esses anos de consultoria, para vocês gratuitamente aqui no YouTube. Então, se você gostou da ideia já, vai ser uma série de aulas, deixa o like, se inscreva no canal e também compartilhe com amigos, né, que podem ter interesse. Nós não vamos falar especificamente para uma cultura agrícola, não vai ser, vai falar sobre milho, vai falar sobre soja. Não, vai ser para todas as culturas, né? Pensando numa agricultura comercial. Então, tanto para quem trabalha com pastagem, com soja, com milho, com tomate, pimentão, pepino, folhosas, enfim, qualquer cultura agrícola vai servir a série Nutrientes. Combinado? Vamos lá para a tela do meu computador, então, para a gente iniciar a nossa aula número 1. Seguinte, pessoal, nessa aula número 1, a gente vai falar sobre quais nutrientes as plantas precisam para se desenvolver. De maneira geral, tá? Depois, nas outras aulas, a gente vai falar especificamente sobre cada um deles. Sobre o nitrogênio, sobre o fósforo, sobre o potássio, enfim. Hoje, a gente vai trazer informações novas que talvez vocês ainda não tenham ouvido falar por aí na internet, tá? Então, fica até o final também dessa aula. Como que vai funcionar, então, a nossa série Nutrientes? Vai ser uma vez por semana, toda terça, toda quinta-feira, a gente tem outras aulas aqui do canal. E domingo vai ter aula da série Nutrientes. Então anota aí na tua agenda e a gente vai ter um material complementar. Aonde que vai ser mandado, professor, esse material complementar? Nos grupos de WhatsApp. Então, se você tiver nos nossos grupos de conteúdos, pode ficar tranquilo que a gente vai estar avisando lá. Se você não tiver ainda, eu vou deixar aqui abaixo um link, você clica ali, se cadastra e entra para o grupo. Pode ficar tranquilo que é silencioso, não tem ninguém conversando, é só para avisar sobre novas aulas e mandar material complementar. Também, se você preferir, tem o Telegram. Então, eu vou deixar aqui abaixo tanto do WhatsApp como também do Telegram. E vai ter certificado. Você que assistir todas as aulas da série Nutrientes e quiser um certificado, a gente vai estar disponibilizando gratuitamente ao final aqui das aulas. Tá? E nós vamos avisar lá no grupo do WhatsApp como vai funcionar para você receber o certificado. Vai ter que preencher um formulário no dia, então você tem que assistir as aulas aí para no final emitir o certificado. Se não quiser também não tem problema, tá? Mas é um diferencial, uma coisa que eu não vi ninguém ainda no YouTube aqui fornecendo gratuitamente para vocês. Beleza? Quais que são os nutrientes essenciais para as plantas? Vamos começar por aqui, porque eu acho interessante discutir esse tema. Para quem não sabe, as plantas precisam de 16 elementos químicos. São chamados de elementos químicos essenciais. Essenciais para quê? Para completar o seu ciclo produtivo. Vocês já vão ver quais que são esses elementos, da onde que eles vêm e tudo mais. Eles são classificados basicamente em macronutrientes orgânicos, macronutrientes e micronutrientes. A gente conhecer esses elementos, né, característica deles, é importante pelo quê? Pelo manejo. Qual adubo que a gente vai utilizar? Como que a gente vai fazer esse manejo? Como que a gente pode tirar o máximo de uma planta no quesito produtividade? Então, você conhecendo cada um dos elementos, vai ter noção maior do manejo. Porque eu vejo um pessoal falando o seguinte, né, se preocupando muito com micronutriente, às vezes que não tem a mínima lógica você se preocupar. Vou citar um caso prático. Na nossa região, o solo tem origem basáltica. O basalto tem muito ferro e tem muito manganês. Para nós, não é uma lógica boa ficar se preocupando com ferro e com manganês. Agora, em outras condições, em solos mais arenosos, com culturas mais exigentes, poderia ser uma realidade. Mas para nós, não é realidade de maneira nenhuma. Da onde que vem esses elementos? Do ar atmosférico, processo de fotossíntese, o CO2, vem o carbono e o oxigênio, a água vem o hidrogênio e o oxigênio através do H2O, e do solo
vem os outros elementos, micronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e tudo mais. Então, é tudo um conjunto. Se não tiver adequado o meu solo, a quantidade de nutrientes que a planta precisa, o que vai acontecer? Não vai fazer fotossíntese adequadamente, não vai absorver água e não vai adiantar nada também. Citar um caso aqui, o fósforo. Uma das funções do fósforo é, na molécula, composição da molécula de ATP. E ATP é fundamental para a fotossíntese. Se não tiver fósforo, o processo fotossintético não vai acontecer adequadamente. Então veja que coisa sensacional de Deus que Ele criou para a gente nas plantas. O funcionamento das plantas, você diz assim, cara, que coisa mais complexa, que coisa mais linda que acontece, né? Nós não criamos nada, a gente só aperfeiçoa o que Deus já criou. Quando a gente entende mais sobre os nutrientes, como que eles funcionam dentro da planta, quais que são as suas funções, a gente vai conseguir aperfeiçoar essa criação de Deus, né, e vai conseguir com que as plantas produzam mais também. Por isso que é fundamental a gente entender isso, por isso que eu decidi fazer essa série de nutrientes. Vejam que o carbono, o oxigênio e o hidrogênio compõem aí basicamente 90% da composição da matéria seca das plantas, tá? Os outros, os macronutrientes, é o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Ainda existe na literatura uma classificação que é macronutrientes primários, que seriam o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e os macronutrientes secundários, que seriam o cálcio, o magnésio e o enxofre. Mas boa parte já das literaturas colocam como macronutrientes todos esses elementos. Inclusive, eu vou dar uma indicação de livro, para quem quiser depois procurar ou quiser comprar, vai servir como base também para a nossa série Nutrientes. Esse aqui, Nutrição de Plantas, de Renato de Melo Prado, é um livro muito bom também nesse sentido. Existem os micronutrientes, que é o cloro, o ferro, o manganês, o zinco, o boro, o cobre e o molibdênio. O cloro, por exemplo, ele é um micronutriente, ele é importante, só que a gente não precisa se preocupar tanto com ele. Cloreto de potássio tem muito cloro e muitos solos já tem cloro na sua composição. O ferro e o manganês a mesma coisa. Tem muitos solos brasileiros que têm origem basáltica, então vai ter muito ferro e vai ter muito manganês. O zinco e o boro já deve ter um cuidado especial. Em algumas condições eu posso ter deficiência de zinco e de boro. E aí eu posso ligar o meu alerta. Quando chegar a aula específica de zinco e de boro, nós vamos estar falando mais especificamente desses elementos. O cobre, né? O cobre também tem muitos fungicidas chamados cúpricos, que tem oxicloreto de cobre ou hidroxicloreto de cobre, que já vai ter esse elemento. O molibdênio, para algumas culturas específicas, ele é mais importante, né? E os macronutrientes são fundamentais aqui para a gente conseguir produzir bem. Os macronutrientes são chamados assim porque eles são necessários em maior quantidade para as plantas. Vai ser sempre essa relação, professor, 2% de nitrogênio, 0,4% de fósforo, 2,5% de potássio? Não, tá? Não. Vai ser muito variável. Esse acúmulo de nutrientes na matéria seca, ele é variável. Variável com relação ao quê? Bom, vamos lá. Esses são os principais fatores, né? Que é a produtividade esperada. Então, se eu tenho uma cultura, se eu tenho uma planta que tem uma capacidade de produzir muito bem, e aí eu quero relacionar a produtividade esperada com a cultivar híbrido. Há 10, a 15, a 20 anos atrás, nós tínhamos uma genética agrícola muito diferente do que nós temos hoje. É possível completamente produzir 100 toneladas por hectare de tomate hoje. Há 30 anos atrás, isso não era possível. A mesma coisa aconteceu com o milho. Eu conversava com meu avô um tempo atrás e ele me dizia, na minha época, se produzisse ali 30 sacos por alqueire, 40 sacos por alqueire, já era produzir bem milho. Hoje em dia isso não paga as contas. Hoje o milho você consegue produzir 200 sacos por hectare, 500 sacos por alqueire. Se eu tenho uma produtividade muito maior, obviamente essa planta vai extrair do meu solo muito mais nutriente. Você já parou para pensar por que você tem um pé de limão no fundo do teu lote, aí no teu sítio, que você não precisa adubar e ele ainda produz? Ou você tem um pé de jabuticaba que não precisa adubar, ou uma outra
fruta que não precisa adubar? Porque muitas vezes essas plantas elas não têm uma necessidade de nutriente. O próprio nutriente que está naquele solo faz ela produzir. Agora, para agricultura comercial, como tomate, para frutas de maneira geral, cultura de grãos como o trigo, os híbridos de milho, as cultivares de soja que nós temos na atualidade, tem que se trabalhar muito bem com a parte de fertilidade, porque se não se trabalhar, vai perder produção. Ao invés de você poder produzir lá 200 sacos por hectare de milho com uma boa fertilidade do solo, se você não fizer nada, não utilizar os adubos, os fertilizantes adequados, você vai ir produzindo cada vez menos ao longo do tempo. Vai produzindo 150, depois 100 sacos, depois 80 sacos, depois 30 sacos. Porque se teu solo vai se esgotando. Então você precisa conhecer os elementos para colocar no solo de uma maneira adequada, para que aquela genética, aquele híbrido, consiga produzir o quanto você quer. Outra coisa, espécie cultivada. Você não vai adubar da mesma maneira uma braquiária umidícola, uma braquiária brisanta e um tomate, um pimentão de alto potencial produtivo. Dependendo da cultura agrícola, vai ter necessidade nutricional bastante diferente. Quando a gente conhece as características da cultura agrícola ser adubada, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil montar um plano de adubação para que a gente coloque aqueles elementos que vão trazer resultado no final. Se adubar com micronutriente, por exemplo, uma braquiária, não vai fazer diferença. Você vai estar desperdiçando dinheiro, desperdiçando adubo ali sem necessidade. Agora, para um tomate, para um pimentão, para uma folhosa, pode fazer todo sentido você utilizar um micronutriente. É uma cultura perene, por exemplo, uma videira. É interessante prestar atenção nos micronutrientes no momento da implantação. Agora, soja, milho, às vezes não é tão interessante assim, né? Não faz tanto sentido. Então, a espécie cultivada também vai ter características próprias que a gente deve prestar atenção na hora de montar um plano de adubação e na hora de manejar determinados nutrientes, tá? O solo e o clima, se o solo é mais arenoso, se o solo é mais argiloso, isso vai depender e vai alterar também a absorção ou acúmulo de nutrientes na matéria seca. A conservação desse solo, se ele está bem conservado, se ele não está, os tratos culturais. Vou citar um exemplo claro da cultura do milho. Vocês já ouviram falar que o milho, para quem não trabalha com milho, tem uma praga chamada cigarrinha. A cigarrinha transmite o complexo de enfesamento. E esse complexo de enfesamento prejudica a absorção de nutrientes. Ele vai ter um entupimento do floema. Tá? O floema é um vaso condutor de elementos elaborados, de açúcares para a planta. Então a planta faz a fotossíntese, transporta via floema esses carboidratos aí, esses açúcares, para a planta se expandir. Se tiver o complexo de enfesamento, ela não vai conseguir, inclusive, captar esse nutriente do solo. Então, se a gente não fizer bons tratos culturais no quesito sanidade, controle de pragas, controle de doenças, também vai afetar o acúmulo ali de nutrientes na matéria seca. E tem um índice chamado índice de colheita. Você já ouviu falar sobre isso? Comenta aqui abaixo da aula se você já viu falar sobre índice de colheita. O que é? É a massa seca total de grãos dividido pela massa seca total da planta. Basicamente, o que quer dizer isso? Se a planta produz bastante grãos em relação à expansão foliar que ela tem, né? Antigamente, nós tínhamos milhos que produziam muito menos, 30, 40 sacos por hectare, como eu falei para vocês. Tinha um índice de colheita ruim. Ao longo do tempo, o que as empresas foram fazendo, os agrônomos e os geneticistas? Escolhendo, né, e melhorando plantas para que tivessem um melhor índice de colheita. Com um índice de colheita melhor, quer dizer, produz mais grãos ou produz mais frutas em relação à massa seca total da planta, e quer dizer também que uma boa fertilidade do solo, aquela planta vai conseguir absorver e vai converter em grãos, vai converter em produtividade. Vai ter uma resposta muito melhor à adição de fertilizantes. Colocar fertilizante ali no solo vai servir muito bem. Agora,
Se eu tenho uma planta muito rústica que não precisa de nutrientes para produzir praticamente, ela tem um índice de colheita ruim. Então, às vezes a fertilidade ali não é tão importante. Ela consegue se desenvolver, ela consegue produzir sem uma fertilidade tão boa, sem adicionar ali um produto, né? Existem vários casos disso. Então, o índice de colheita, existem outros índices de eficiência da utilização de fertilizantes. Mas eu chamo a atenção para vocês porque ao longo do tempo a genética foi melhorando as plantas para conseguir produzir cada vez mais, e essa produção maior também está intrinsecamente ligado à fertilidade que a gente tem no solo, porque ela aproveita muito melhor os nutrientes e responde muito melhor também à adição desses elementos. O que a falta de adubação adequada causa? Olha só, pessoal, esgotamento do solo. O que é esse esgotamento do solo? Vamos supor que tem um produtor lá, e existem vários casos assim, na nossa região, na tua região deve ter também, que ele não faz análise de solo, ele não faz recomendação de adubação, ele planta esses híbridos modernos ou essas cultivares modernas de soja, de milho, de tomate, de pimentão. E o que acontece? Às vezes num primeiro ano ele produz bem, num segundo ano ele produz bem, num terceiro ano já não produz tão bem, no quarto ano produz menos, quinto ano produz menos. Por quê? Esse solo ele vai se esgotando naturalmente. Há 50 anos atrás, o pessoal que chegou aqui na minha região pegou as terras e eram terras de mata, né? Tinha mato aqui, foi tirado as árvores, as araucárias, foi plantado feijão, mandioca, milho. Com o tempo, como esses produtores não conheciam nem calcário, nem adubo, no começo se produzia bem. Agora, depois de um tempo, esse solo ia se esgotando, ia produzindo cada vez menos. Essas famílias, elas ficavam pobres, tinham muitos filhos, não conseguiam sustentar os filhos com o trabalho na terra. O que eles faziam? Vendiam para outros produtores. Então, esses outros que tinham conhecimento de colocar adubo, de corrigir o solo, eles sabiam que por mais que aquele solo estivesse esgotado e não produzisse bem, ele poderia ser convertido em uma área produtiva novamente, né? Mas aqueles produtores mais humildes, mais simples, sem o conhecimento, não sabiam disso. E compravam a terra muito barato deles, né? Hoje em dia, aqui um alqueire custa 250, 300 mil reais, dependendo do caso. Tem caríssimo hoje a terra. Na maior parte do Brasil também é assim. Existem ainda algumas localidades que é mais barato a terra. Mas o Mato Grosso é a mesma coisa. Quando o pessoal chegou lá, comprava a terra baratíssimo. Hoje em dia vale muito a terra. Por quê? Está corrigida, está produtiva. E antigamente não produzia nada, era um mato de cerrado, né? Então o esgotamento do solo, se a gente não fizer uma adubação adequada, um desequilíbrio entre os nutrientes, também tem isso muito, né? Aquele produtor que não faz análise de solo, que não faz recomendação de adubação, que não tem esse cuidado com relação à fertilidade, coloca muitas vezes um adubo padrão. Então, vou plantar milho, é 8-20-15, 8-28-16, né? Sei lá, 10-30-10 ou 16-16-16. E aí ele tem um elemento que ele coloca a mais do que outro. Se ele faz silagem, a planta da silagem extrai muito potássio e exporta muito potássio também. Se eu fizer a mesma adubação, né, de milho silagem e milho grão, o que vai acontecer? Um desequilíbrio. Esse meu solo vai ter muito menos potássio do que deveria ter, porque foi muito exportado através da produção de silagem. E isso é muito comum de acontecer. Maior problema com pragas e com doenças. Solos esgotados, solos com baixo nível dos elementos, principalmente os macronutrientes, vai dar mais problema com praga e com doença. Sem sombra de dúvidas, tá? Inclusive tem um manual de fitopatologia que eles colocam lá, uma das medidas de controle de algumas doenças, adubação potássica equilibrada. Em várias doenças é assim, né? Muita gente não fala sobre isso. A planta também tem um sistema de defesa. É como a gente, nós temos o nosso sistema imunológico. Você já foi no médico e ele falou, não, teu sistema imunológico está fraco. Você precisa melhorar tomando um zinco ou, sei lá, aquelas pílulas lá com nutrientes. A mesma coisa a planta. Ela tem o seu sistema de proteção contra pragas e doenças que é natural. Se eu tiver pouco nutriente ali, ela vai ficar mais suscetível, vai entrar mais fungos, vai dar doença bacteriana, vai ter maior ataque de pragas.
né? Isso é natural. Desperdício de dinheiro também, como eu falei para vocês. Essa adubação padrão, esse não levar em consideração a fertilidade do solo, o que ocasiona? Desperdício de dinheiro. Coloca um adubo, coloca um fertilizante que não era necessário colocar. Esses dias eu estava conversando com um produtor aqui da nossa região e ele estava super preocupado com o boro. Ah, não, mas eu tenho que colocar fósforo e boro. Não é necessário, tá? Às vezes você está desperdiçando dinheiro com um produto que não era necessário aplicar, tá? E aí aqui tem uma tabela muito interessante que são os nutrientes e a quantidade em quilos por hectare de 3 culturas agrícolas, de cana-de-açúcar para produzir 100 toneladas por hectare, da soja para produzir 5,6 toneladas por hectare e do trigo para produzir 3 toneladas por hectare. Deem uma olhada que é diferente dependendo da cultura agrícola. Aqui no caso da cana-de-açúcar, precisa para produzir 100 toneladas em quilos por hectare, 150 quilos de nitrogênio. Só que precisa mais potássio, 155 quilos. A soja precisa de 181 quilos de nitrogênio e 77 de potássio. O trigo, 125 de nitrogênio e 92 de potássio. Então veja que dependendo da cultura agrícola, tem uma necessidade diferente. Por isso que o plano de adubação para cana-de-açúcar não é o mesmo para a soja, devido à sua característica própria, característica nutricional. Eu comparo isso com a ração, né? Você não vai dar uma ração de cachorro para um gato, e nem o contrário, nem do gato para o cachorro, ou nem da ave lá, da galinha para a vaca. A mesma coisa aqui. Por mais que os nutrientes e os adubos muitas vezes sejam os mesmos, a gente não faz o mesmo manejo. O manejo tem que ser diferente, tá? A planta precisa ter o nutriente disponível na fase adequada. Olha só, pessoal, tem uma coisa que se chama marcha de absorção de nutrientes. Essa tabela número 1 aqui é a velocidade de acúmulo de matéria seca e de absorção de nutrientes em razão do estágio de desenvolvimento da cultura da soja. Então prestem atenção aqui, depois até tem um gráfico que vai ficar melhor, vai ficar mais claro para vocês. Olha só, aqui é a marcha de absorção de nutrientes da cultura da soja. Eu coloquei os 3 principais, que é o potássio, o nitrogênio e o fósforo, né? No gráfico fica um pouco mais fácil de visualizar. Aqui nesse eixo é em quilos por hectare por dia. Então, lá no início, do 0 a 30 dias na cultura da soja, nós temos uma baixa absorção de nutrientes. 0,03 quilos por hectare por dia de fósforo, 0,16 quilos por hectare por dia de potássio e 0,38, acho que é 38 quilos por hectare por dia de nitrogênio. E aí vejam só, a curva do potássio. O potássio chega aqui um máximo de absorção para a cultura da soja dos 30 aos 60 dias. Já o nitrogênio chega um máximo de absorção dos 60 aos 90 dias. Isso é realidade para muitas culturas agrícolas, outras não. Outras vai ter o quê? Caso da videira. A videira, eu vou ter uma maior absorção no período vegetativo, nesse período inicial de nitrogênio. Depois o potássio acaba sendo mais importante. A soja já é diferente. A soja vem aqui com um crescimento de acúmulo de nitrogênio e depois vai cair. O potássio vem crescendo até os 60 dias o acúmulo de potássio e depois vai caindo. O que isso é importante na nossa decisão de manejo? É quando a gente vai colocar o adubo, quando vai colocar o nutriente. Tendo essa informação em mãos da característica da cultura, eu sei que aos 30 e 60 dias eu devo ter potássio disponível para a planta absorver. Então, quando que eu vou colocar potássio? No 0 dias, no momento da semeadura, ou antes de plantar, para que no momento que a planta esteja mais precisando ou mais acumulando esse nutriente, esteja disponível. O nitrogênio para a cultura da soja, nós não utilizamos adubos, né? Não coloca ureia para soja, não coloca nitrato, mas tem que fazer uma inoculação, porque a soja faz fixação biológica de nitrogênio. Então, com uma boa inoculação também, a planta vai conseguir absorver, vai conseguir acumular mais nitrogênio e isso vai se converter em maior produtividade. O fósforo, veja que ele continua linear ao longo de todo o ciclo.
O que quer dizer isso também? Que o fósforo, devido à sua característica ali que ele pode ficar fixado no solo, não disponível para a planta, que o fósforo é um pouquinho diferente da dinâmica do potássio e do nitrogênio. Então aqui o fósforo deve ser todo na linha de semeadura. Então veja que tendo essas informações, fica muito mais fácil tomar uma decisão, beleza? Outra coisa, a gente tem que entender quando falta um elemento para a planta. Faltou potássio, faltou fósforo, faltou nitrogênio, faltou qualquer outro elemento, né? Mas esses são os principais, junto com o magnésio, o enxofre e o cálcio. O que vai acontecer? Uma série de eventos fisiológicos dentro da planta que vai, ao final, ter uma alteração dos tecidos. Então começa lá com a redução da velocidade dos processos metabólicos. Então a planta poderia se desenvolver muito melhor se tivesse o cálcio. O cálcio é um elemento estrutural, formação da lignina, né, da celulose, da hemicelulose. Então, faltou cálcio, já os processos metabólicos não vão estar mais adequados. Depois, paralisação ou desarranjo dos processos biológicos a nível molecular, passa para alteração das membranas, parede celular, organelas e nível submolecular. Depois passa para alteração e deformação das células a nível celular e tudo isso a gente não consegue ver. Está acontecendo ali dentro da planta, mas a gente não vê ainda, tá? Depois passa para alteração dos tecidos, clorose e necrose, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas aqui na série Nutrientes, falando sobre o nitrogênio, qual que é o sintoma, falando sobre o fósforo, sobre o cálcio, sobre o boro, qual que é o sintoma. Algumas plantas, né, a gente não tem como definir exatamente o sintoma, porque vem acompanhado muitas vezes com pragas e com doenças. Então, a nível de campo, é um pouquinho mais difícil de você identificar. Claro que tem algumas coisas que a gente pode prestar atenção. O caso do fósforo, as folhas mais velhas ficam mais avermelhadas, arroxeadas, né? Tem até uma foto aqui que eu vou mostrar para vocês, né? E a planta de milho, no caso, tem uma diminuição de internódio, ela fica mais raquítica, ela não se desenvolve bem. Tudo isso é um sinal que pode estar faltando fósforo ali, né? Cada cultura agrícola pode ter um sintoma um pouco diferenciado dos nutrientes que estão faltando. Mas alguns têm características próprias para boa parte das culturas agrícolas. Aqui vocês estão vendo o milho, né? O sintoma de deficiência de nitrogênio na cultura do milho é aqui na nervura principal. Eu tenho paralelo à nervura principal uma clorose, né, que na ponta pode evoluir para uma necrose. Agora o potássio, a falta desse elemento vai ser ao contrário. Vai ser aqui nas bordas das folhas mais velhas. Depois a gente vai detalhar mais essa questão de folhas mais velhas, folhas mais jovens. Mas a falta de potássio vai acontecer isso. Vai ter uma clorose e isso vai evoluir para uma necrose. O tecido foliar da planta vai morrer. E é importante diferenciar também da fitotoxidez. Existem alguns produtos que podem ser utilizados na cultura do milho que ocasionam essa fitotoxidez. Seja fungicida, herbicida, né, inseticida também, que tem essa fitotoxidez. Mas veja que é diferente a fitotoxidez da deficiência nutricional. Aqui nós temos um padrão, né? A principal diferença de fitotoxidez para deficiência nutricional é o padrão. Quando nós temos falta de nutrientes, geralmente é numa parte específica da planta. Aqui tem uma representação bem boa para a gente entender isso. Vai ser numa parte específica da planta, ou folhas mais jovens ou folhas mais velhas. E também o sintoma vai ser bem característico, né? Ou ali uma clorose paralelo à nervura central, pode ser uma clorose internerval. Quando a gente for falar especificamente de cada um dos elementos, nós vamos entrar em detalhes sobre isso. E aí nós temos essas características de plantas com deficiência nutricional, que é onde ocorre o sintoma. Né? Onde ocorre o sintoma? Aqueles nutrientes que eu tenho uma maior mobilidade dentro da planta, né? Que são os macronutrientes principalmente, o nitrogênio, o fósforo, o potássio e o magnésio. Aonde que vai ocasionar os sintomas de deficiência nutricional? Principalmente nas folhas mais velhas. Porque a planta vai crescendo, como esses nutrientes estão sendo requeridos lá nas regiões de crescimento,
a planta vai mobilizar, vai remobilizar esse nitrogênio, esse fósforo, esse potássio que está aqui nas folhas mais velhas para as folhas mais jovens. E aí, nesse processo, essas folhas aqui vão ficar deficientes e vão começar a apresentar os sintomas que a gente falou para vocês. Agora, quando são nutrientes de baixa mobilidade dentro da planta, como é o caso do cálcio, do enxofre, do boro, do cobre, do ferro, do manganês e do zinco, aonde que nós vamos observar principalmente os sintomas de deficiência nutricional? Nas folhas mais jovens, porque é uma região que está crescendo e está pedindo, eu quero cálcio, eu quero enxofre, né? Mas como tem uma mobilidade baixa, não vai sair o cálcio, não vai sair o enxofre aqui a tempo de suprir essa região de crescimento. Aí os sintomas vão aparecer na região de crescimento. Então anotem isso aí. Quando eu tenho um elemento de alta mobilidade dentro da planta, os sintomas vão aparecer nas folhas mais velhas. Quando eu tenho um elemento de baixa mobilidade dentro das plantas, vai aparecer nas folhas mais jovens. Qual que é a decisão de manejo que a gente deve prestar atenção e que eu quero chamar atenção para vocês para isso também? Esses elementos de baixa mobilidade, quando nós temos algumas condições específicas no solo, nós podemos estar fazendo pulverizações foliares para evitar esse problema. Um caso muito comum que a gente recomendou em vários casos para os produtores é do zinco. Zinco para a cultura do milho, né? Então, se eu tenho uma condição de solo arenoso, solo de baixa matéria orgânica, o produtor fez uma calagem sem análise de solo e eu esteja trabalhando com a cultura do milho, esses 4 elementos, liga um alerta para mim que pode dar falta, pode dar deficiência de zinco. O que a gente faz? Em V3 e em V4 aproximadamente, uma pulverização foliar com sulfato de zinco. Aí a planta, quando ela estiver precisando desse zinco, utilizando esse produto, ela vai ter ali nas suas folhas, ela vai conseguir absorver. A absorção via foliar não é a mesma e não tem a mesma eficiência de adubação via solo, né? Mas é uma medida de correção. Se eu tiver essas condições também específicas que eu falei, solo arenoso, uma planta que necessite de determinado micronutriente, eu devo tomar a decisão de manejo de aplicação de um produto via solo. Pode ser um sulfato de zinco misturado com um formulado na base, pode ser um coquetel de micronutrientes também. Se eu estiver falando de uma cultura perene, manga, videira, citros, café, qualquer dessas culturas, o cacau também, eu vou fazer implantação, tenho que fazer a adubação de plantio, adubação de formação e depois adubação de manutenção. No plantio eu tomo um cuidado especial, porque depois eu não vou conseguir mais, eu só vou conseguir disponibilizar os adubos, os nutrientes em cobertura. Então na cova ou no sulco de plantio, eu devo colocar os elementos que aquela planta esteja precisando, né? Também entendendo a dinâmica dos nutrientes no solo, eu sei que o nitrogênio e o potássio têm uma boa mobilidade no perfil do solo e o fósforo não. Então o cuidado especial na implantação de culturas perenes é colocar o fósforo na cova ou no sulco de plantio. Os micronutrientes também têm essa dinâmica, baixa mobilidade no solo. Se eu sei que tem uma baixa mobilidade, aonde que eu vou colocar esses elementos? Também na cova ou no sulco. Ou também junto na linha de semeadura numa cultura de grãos, né? Então, entendendo essas coisas, fica muito mais fácil tomar as nossas decisões de manejo que sejam mais assertivas. Beleza, pessoal? Então, essa que foi a nossa primeira aula aqui para contextualizar a questão da importância dos nutrientes para as plantas, por que eu adubo, por que eu não adubo determinada cultura agrícola e também a diferença de manejo que eu tenho, né? Eu não vou adubar a mesma coisa uma braquiária ou a mesma coisa um tomate com alto potencial produtivo, né? Eu não vou adubar a mesma coisa um milho, uma cultivar super antiga, um milho crioulo e um híbrido moderno ali de alto potencial produtivo. Existe essa diferença e a gente deve levar em consideração isso na hora de montar um plano de adubação ou na hora de fazer o nosso manejo. Ok? Então essa foi a nossa primeira aula. Na semana que vem a gente volta
que vai ter aulas especificamente com cada um dos nutrientes. Fique ligado lá dentro do grupo do WhatsApp que a gente vai te mandar todas as informações. Forte abraço, até uma próxima semana e tchau, tchau!